deputada Aline Sleutis recebeu em sua live a embaixadora da Venezuela, Maria Tereza Belândria Espósito, e o diplomata Tomás Silva, que falaram longamente sobre a atual situação da Venezuela e alertaram os brasileiros para os riscos para o país e para toda a região. Em sua exposição inicial, a embaixadora Maria Tereza explicou como ocorreu a degradação institucional da Venezuela. Belândria explicou que, a partir da eleição de Hugo Chávez, a soberania do país foi entregue a interesses internacionais. Para isso, Chávez expropriou terras e indústrias e realizou uma concentração de poder, controlando o Legislativo, a Corte Suprema e o órgão eleitoral. A embaixadora explicou ainda que Chávez, orientado por Cuba, usou o dinheiro do petróleo para financiar movimentos de esquerda em toda a região da América Latina. Belândria disse: começaram a ganhar as eleições dentro da América Latina todos esses movimentos de esquerda agrupados no Foro de São Paulo. Em um dado momento, Lula, Dilma, Evo, Correia, Mujica, Cristina, todos os presidentes da região tinham a mesma ideia, financiados por Chávez. Maria Tereza Belândria explicou também que, quando o preço do petróleo caiu e a Venezuela teve uma crise de desabastecimento por ter destruído a própria produção de alimentos, iniciou-se a fase de repressão dos cidadãos, chegando ao ponto atual em que há 320 presos políticos. O diplomata Tomás Silva explicou que a situação pôde chegar a esse ponto porque os cidadãos não cuidaram da democracia. Silva disse: a democracia não é uma mangueira que está todo ano entregando frutos. A democracia é uma coisa que tem que se cuidar, porque ela sempre pode desaparecer. A gente deixou que grupos criminais entrassem no nosso país, controlassem as instituições, e a gente foi ficando, acreditando que não ia acontecer. E aconteceu. O diplomata acrescentou: chegamos aí por acreditar que a democracia ia prevalecer. Quem não cuida da democracia, quem não protege todos os dias, pode ter a certeza de que vai virar uma Venezuela. O diplomata fez um apelo aos brasileiros. É importante que o Brasil defenda e cuide da democracia. O que aconteceu com a Venezuela pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Assista. Muitas pessoas, com certeza, não estão a par da realidade que encontra-se a Venezuela. Mas eu sei, pelos estudos que a gente tinha, que a Venezuela é rica. A Venezuela tem muito petróleo, a Venezuela tem uma história fabulosa. E agora a gente vê uma Venezuela destruída, passando fome, passando grandes dificuldades e sofrendo. Para quem não sabe disso, para quem não conhece essa história da Venezuela, Maria Tereza, conta pra gente como era a Venezuela e por que aconteceu isso, quais foram os motivos que aconteceram toda essa queda, em especial essa questão econômica. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com a gente aqui é que o que aconteceu na Venezuela foi, em primeiro lugar, as pessoas ficaram sem confiança nos partidos políticos. A corrupção, a falta de alternabilidade. E aí começou a gente eu não gosto desse partido político, os políticos não me representam, todos os políticos são corruptos. E aí, nesse meio, aí Chávez, ele que foi um homem bem inteligente, tem que falar disso, ele aproveitou várias coisas. A primeira é uma crise econômica, que não era uma crise econômica como agora, que é uma crise humanitária complexa, e eles aproveitaram essa falta de confiança das pessoas nos partidos políticos e na própria democracia. E aí a gente começou a olhar para um líder messiânico que ia chegar, ia acabar com a corrupção, ia acabar com os políticos, e votaram por Chávez. Chávez ganhou a eleição em 1998 com 56% dos votos. Foi uma vitória grande. E aí tudo começou a mudar, porque ele fez uma campanha eleitoral com umas promessas que a população comprou. Todo mundo, ele é uma pessoa que vai sacar a Venezuela, vai colocar a Venezuela no mundo.
E tudo isso era mentira, porque tudo isso foi planejado pelos cubanos. Os cubanos, desde 1960, eles tinham esse desejo de tomar a Venezuela, de tomar o petróleo venezuelano, as riquezas venezuelanas. E nos anos 60 eles trataram de fazer isso pela luta armada. Eles colocaram guerrilha dentro da Venezuela, que foi derrotada militarmente por nossos militares. E aí, quando Chávez chegou, aí Fidel Castro e Raúl Castro tiveram essa oportunidade de dizer, agora temos um líder que é comunista, que é socialista e que vai fazer tudo o que Cuba estava planejando desde os anos 60. E aí, então, Chávez ganhou a eleição com um discurso que não era socialista nem comunista. Ele enganou as pessoas. E aí, desde que ele ganhou, começou tudo a mudar. O que foi o primeiro que mudou? Vamos fazer uma nova Constituição. Porque a Constituição que está vigente não é boa. Vamos fazer uma nova Constituição. Então, o primeiro foi mudar a Constituição. A segunda coisa que Chávez começou a fazer foi expropriar as terras produtivas. Se você tem uma fazenda que é produtiva, que tem gado, que tem milho, que tem feijão, que tem arroz, que é bem produtiva, não, vamos expropriar e vamos entregar essas terras para grupos coletivos que não tinham experiência para trabalhar as terras. Então, é uma nova Constituição que fez uma concentração de poderes dentro das mãos do presidente. O presidente se volveu muito mais forte, sem um poder legislativo forte que controlara o poder executivo. Ele mudou o Tribunal Supremo de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, colocou mais juízes dentro do Supremo Tribunal para ele ter controle do Supremo Tribunal e também começou a ter controle do órgão eleitoral, como falei aqui em Brasil, do Supremo Tribunal Eleitoral. Então, ele começou a mudar tudo e a concentrar o poder em suas mãos. E depois, a arruinar a indústria petrolífera, que era a nossa Geórgia da Corona. A Venezuela, para que você tenha uma ideia, deputada, em 1999, Venezuela tinha uma produção de 3.200.000 barris por dia de petróleo. 3.200.000 barris. E o custo era, quando Chávez chegou, $9, e depois, entre 2003 e 2013, o preço foi quase $110 por barril. Então, você imagina o dinheiro que entrou dentro da Venezuela com 3.200.000 barris. Hoje, deputada, hoje, 2021, a Venezuela tem hoje a mesma produção petrolífera de 1941, 300.000 barris. Isso não aconteceu por as sanções americanas. Isso não aconteceu porque porque o petróleo acabou. Não, isso aconteceu porque Chávez demitiu 20.000 profissionais da indústria petrolífera porque não estavam de acordo com ele. Entendi. Então, tem um complexo de coisas que começaram a acontecer desde que Chávez ganhou. Então, quando o petróleo chegou Chávez morreu em 2012, e aí chegou Maduro. E Maduro não é a causa da nossa crise. Maduro é uma consequência das políticas de Chávez. Tudo o que aconteceu dentro da Venezuela, a destruição da indústria petroleira, a destruição das terras produtivas, a expropriação de indústrias, as indústrias mais importantes foram expropriadas, a indústria de café, de fabricação de veículos. E Chávez fez outra coisa que é muito grave, eu acho que é uma forma de alertar a quem está escutando, que foi entregar a soberania da Venezuela às potências estrangeiras. A quem foi? A Cuba, a China, a Rússia, a Irã, a Turquia. Chávez começou a fazer negócios com países que não tinham essa relação com a Venezuela tão grande, tão forte no passado. E também utilizou esse dinheiro, que foi muito dinheiro que entrou dentro da Venezuela, mais de $1 trilhão, que foram os ingressos petroleiros, para comprar também e apoiar os movimentos da esquerda dentro da região. Isso não pode esquecer que naquele tempo que Chávez foi presidente, começaram a ganhar as eleições dentro da América Latina, todos esses movimentos da esquerda, e que
e que estão agrupados dentro do Foro de São Paulo, e que aí tivemos, em algum momento, foi Lula, Dilma, Evo, Correa, Mujica, Cristina, todos os presidentes da região tinham a mesma ideia, financiados por Chávez. Então, quando Maduro chega em 2013, já o preço de petróleo estava embaixo de $30. Então, ele não tinha dinheiro para continuar financiando o resto da região e também não tinha dinheiro para continuar a importação de alimento. Porque o que aconteceu com a Venezuela? Chávez expropriou as terras. Essas terras ficaram arrasadas sem produzir. E como foi substituído isso? Comprando de fora. Então, em algum momento da nossa história recente, todo o nosso prato nacional era toda a comida que estava vindo de fora. Arroz de Guiana, carne de Brasil, feijão de Nicarágua. Então, nosso prato nacional era um grande negócio para empresários de Brasil, de Nicarágua, de Guiana, que estavam exportando comida para a Venezuela. Então, tudo isso, quando chegou Maduro, ele não tinha dinheiro, não tinha de liderazgo, e começou, então, a fase 2, que é a fase de a repressão brutal contra a gente. Aí, entendi. Tomás, que foi estudante universitário desde 2007, começaram a sair às ruas a protestar contra Chávez desde 2007. Aí começaram os primeiros presos políticos, mas aí a repressão ainda não foi tão forte. Quando começou a repressão assim, bem que você está vendo nessas imagens, desde que Maduro chegou. E a primeira foi em 2014, aí tivemos 65 mortos, mais de 5.000 detidos. E depois, em 2017, que tivemos mais de 135 mortos nas ruas, estudantes, pais, enfim. E aí tivemos uns 3.500 detidos. Hoje, a Venezuela tem 320 presos políticos, que, de acordo às Nações Unidas, um informe que foi feito pela Missão de Verificação de Fatos, um informe que foi assinado pela Michelle Bachelet, que é diretora do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Venezuela tem hoje 320 presos políticos que estão sofrendo dentro das prisões venezuelanas de tortura. Eles recebem descargas elétricas, eles têm privação de sono, privação de alimentação, eles têm 1 ou 2 anos que não podem ver as suas familiares, temos prisões clandestinas. Enfim, o que está acontecendo na Venezuela é uma crise complexa, que com isso você tem como explicar porque hoje a Venezuela tem 5,7 milhões de venezuelanos que saímos, e aqui dentro do Brasil temos 300 mil. Eu tenho muita coisa que eu quero que nossos ouvintes, nossos seguidores conheçam. Eu vou fazer uma sequência de perguntas e vou intercalando. Tomás, você vai falar, se depois que você concluir, a Maria Tereza quiser fazer algum comentário extra, e a gente vai trocando essas informações através das perguntas. Eu tenho alguns vídeos que a gente vai intercalar nessas perguntas para as pessoas também poderem ir entendendo e visualizando. Primeira coisa que eu queria perguntar a vocês: as notícias que chegam aqui da Venezuela são realmente chocantes. A escassez de alimento, de remédio, desnutrição infantil, falhas graves no fornecimento de serviço básico, como eletricidade, água corrente. O país com as maiores reservas de petróleo, como você mesma explicou, Maria Tereza, está hoje sem gasolina e precisa importar do Irã. Tomás, se você quiser colaborar conosco, como que a Venezuela chegou nesse ponto, além dessas informações, dessa linha de raciocínio que Maria Tereza chegou, para as pessoas entenderam, ora, se é rica, se tem petróleo, tal, como que a gente chegou a esse ponto? Deputada, sem dúvida nenhuma, eu quero que todas as pessoas que nos estão ouvindo, primeiro eu fiquei bem sensibilizado por aquele vídeo que acabamos de ver, porque com certeza, eu acredito que a embaixadora também, mas com certeza eu estava em algum momento desses vídeos. Então, a repressão brutal que existe na Venezuela, dá para ver um pouco nesses vídeos, mas nós fomos parte, nós vivemos pessoalmente o que era isso. Então, por que chegamos aí, né?
a democracia, meus queridos amigos que estão ouvindo, não é uma mangueira, não é uma mangueira que está todo ano entregando frutos para quem tem essa mangueira na casa ou na fazenda. A democracia é uma coisa que tem que se cuidar, tem que se cuidar com muito, muito carinho, tem que ser olhada com muita determinação, porque ela sempre pode desaparecer. E isso foi o que aconteceu no nosso país. Infelizmente, a gente deixou que grupos criminais, grupos que se envolveram com países e com aliados diferentes aos convencionais, entraram no nosso país, controlaram as instituições, e a gente foi ficando, acreditando que não ia acontecer. E aconteceu. Então, é o caminho que utilizam as potências mundiais, que não são precisamente as democracias do mundo, para entrar em países. E o nosso país, especificamente, é um país que geopoliticamente é importantíssimo. A gente, além de ter o petróleo, temos muitos recursos naturais. O que tem a Venezuela para vender e para mostrar para o mundo é gigante, não é só petróleo. E aí vem os interesses internacionais também. É sem dúvida nenhuma que acredito que chegamos aí, deputada, por a gente se confiar, acreditar que a democracia ela ia prevalecer e que as coisas iam acontecer. E não foi assim. Quem não cuida a democracia, quem não protege todos os dias a democracia, pode ter a certeza que vai virar uma Venezuela. E acredito que aí a importância do Brasil em nos ouvir. É importante que o Brasil, como líder da região, que o Brasil como um país, como um gigante da Sul-América, defenda e cuide da democracia, porque o exemplo a seguir. O que aconteceu no nosso país pode acontecer em qualquer lugar do mundo.